Sindicato Rural da Serra Gaúcha, a cada 2 anos, promove uma missão com o objetivo de levar produtores rurais para a Europa, mais especificamente na Alemanha e na Itália. Surgiu então este documentário, que seria De Volta às Origens. Por causa da pandemia do Covid-19, a viagem foi adiada para 2023. Por esse motivo, a história a seguir irá contar a expectativa para a viagem e também a história de 3 famílias de descendência italiana. A imigração italiana para o Brasil, com destino ao Rio Grande do Sul, teve seu início no ano de 1875. A troca do sistema econômico feudal pelo capitalismo industrial, a Guerra dos 50 Anos entre a Itália e a Áustria levaram boa parte da população ao desemprego, à fome e à pobreza extrema por falta de terras para trabalhar. Por isso, eles acabaram vindo ao Brasil. Mais especificamente, na Serra Gaúcha foram criadas as colônias entre 1875 e 1877. Então, Caxias do Sul, Dona Isabel, Condideu e Silveira Martins. Bento Gonçalves, antigamente chamado de Cruzinha e Dona Isabel, foi fundado em 1875 com a maioria dos imigrantes italianos vindo do Vêneto, da Lombardia e do Trento. Naquela época, os colonos ainda tinham muita dificuldade em se sustentar. Normalmente, com famílias grandes, eles conseguiam produzir o básico para conseguir comercializar para os senhores da sede. O vinho feito nas colônias era muito consumido em Porto Alegre e região. Assim, esse produto foi se tornando muito importante para a economia local e chamou a atenção dos outros produtores rurais para tentar investir nesse ramo. Meu nome é Raimundo Zucchi, 62 anos, né? Nasci na propriedade e hoje ainda na propriedade. Minha história é que veio da Itália, foi meu bisavô. Meu bisavô veio nessa região, aqui ele casou, aí teve meu avô, meu pai, eu sou da terceira geração. Eu já estou com filhos também, né? Então, para tocar o negócio. Meu bisavô veio a primeira leva de imigrantes em 1875. Meu bisavô veio de Cremona e minha bisavó veio do Vêneto. Na minha propriedade aqui, sempre numa época e até os anos 70 e 80, se trabalhava para o sustento da família. Depois, com muita resistência do meu pai, a gente foi inovando, plantando pareira, foi aumentando, eu tripliquei a produção de uva e daí meu pai me deixou para eu cuidar da propriedade. Com 18, 20 anos ele já me liberou praticamente para fazer, né? E daí no ano 2008 a gente se aperfeiçoou para trabalhar em turismo também, né? Então a gente está hoje, o segundo trabalho é o turismo, né? Então é dessa forma ali que a gente vai tocando a propriedade, sempre inovando e melhorando as coisas, né? Então a propriedade ela é aqui na linha Eulália, né? No roteiro turístico Encantos de Eulália, Bento Gonçalves, né? Eu me chamo Vilci Ferrari, casada hoje com Milani. Eu morava no 6 da Leopoldina e casei e vim morar um pouquinho mais adiante. Antes eu morava antes da igreja e depois que eu casei passei a morar depois da igreja. Eu sou da família Ferrari. Meu avô veio da Itália. Ele era filho único. Chegaram aqui, era muita dificuldade mesmo, né? Porque, assim, não tinham o que comer, tudo que plantavam, produziam, né? Mas, assim, só que não tinha dinheiro, sabe? Era só plantar, fazer e colher. Aí ele teve a família, teve vários filhos, né? Muitos, 8, 10 filhos. E ele ficou muito doente. Daí, o meu avô, ele ficou de cama muitos anos e ele lia a Bíblia todos os dias. Passava o dia inteiro lendo a Bíblia e cantando.
o pessoal que passava na rua parava para ficar ouvindo ele a rezar. Eu não me lembro dele porque eu não conheci meus avós, né? Eles morreram, não eram velhos, eram pessoas jovens. Meu pai, daí, ele, assim, na época eles andavam sempre a cavalo, né? E ele começou a namorar minha mãe, que era lá da linha Eulália, ela é da família Bianchi. Eles iam namorar a cavalo, né? Só que o namoro de antigamente era diferente que hoje, né? Mas eles tinham ali no 6, tinha uma casa dos Zorzi, que quando eles passavam, eles paravam sempre lá, porque lá tinha um bar, era que nem um bar. Daí lá eles jogavam bochas, eles jogavam carta, né? E meu pai gostava muito de cantar, de dançar, de jogar bocha. Tinha o filó também, né? Na época passavam as capelinhas e o pessoal ia rezando nas casas. Todo mundo se visitava para rezar o terço. Quando a capelinha chegava, e aí construíram a igreja. Na época foi uma seca muito grande. E daí, para não pararem as obras, eles pegaram e cada um doou um pouco do vinho que tinha em casa, porque eles faziam vinho, bastante vinho. Aí se reuniram todos e fizeram o seguinte: não vamos parar a obra, porque chover não sabia quando chovia, né? Aí eles doaram o vinho e fizeram toda a parte do cimento ali com o vinho para poder construir a igreja. Minha vida foi assim, trabalhava em casa, quando eu comecei a trabalhar fora, aí eu comecei a estudar. Depois eu casei e aí eu comecei a fazer o magistério. Logo em seguida, então, no ano de 1990, eu comecei a lecionar, dando aula até aos meus 64 anos. E o meu marido, eu sou casada com o Estevão Milani, e o meu marido sempre trabalhou na viticultura. Meu nome é Isabel Cristina Bonato, ou João Garato. Eu vou contar um pouquinho da minha história de vida e onde ela se encontrou com a história do meu marido, Domingos Zongarato. Então, a minha mãe, ela é daqui, exatamente daqui desta comunidade, da linha 19, aqui em Carlos Barbosa, e o meu pai, ele é de Vila Rica, uma comunidade um pouquinho distante daqui, que pertence hoje à cidade vizinha de Barão. Ele é Bonato. Eles começaram a namorar muito cedo, né? Meu pai, ele foi para Porto Alegre, ele comprou, na verdade alugou um armazém e lá ele começou a vida dele no balcão. E logo depois de um ano, mais ou menos, trabalhando no balcão, ele voltou para cá e pediu minha mãe em casamento e ela com 17 anos foi para lá, para Porto Alegre então, onde eles começaram uma vida jovens, né, em Porto Alegre, trabalhando desde cedo, onde ela já engravidou de mim. E eu então nasci em Porto Alegre há 48 anos atrás. Neste tempo, a família continuava aqui, né? Aqui no interior, aqui em Carlos Barbosa. Lá tínhamos só nós, só a nossa família que morava lá, em Gravataí. E nas férias, então, no primeiro dia do ano, todos os anos, o vô aqui, o Dalmas, o pai da mãe, ele reunia toda a família aqui nesta comunidade. E numa dessas férias escolares, o meu, então, marido, na época, ele era vizinho, né? Onde eu moro aqui é vizinho de terras do meu avô. E como eu ficava de férias aqui, na época a juventude se reunia muito ali onde tem uma gruta, tem um salão comunitário, e ali eu conheci então o Domingos.
fui para casa, fui para Gravataí, lá eu tive outros meninos de interesse, mas aquele rapaz daqui não saía da minha cabeça. Então nós combinamos assim, como eu era muito jovem e eu queria estudar, eu queria me formar, eu sempre soube desde muito cedo o que eu queria. Então eu queria me formar na faculdade, eu queria ter minha casa, minha família, tudo antes de casar. Nós noivamos e passei no vestibular, compramos os tijolos desta casa. Esse foi o planejamento da vida da gente. Eu tinha 18 anos e ele tinha 22. Aqui então é minha avó, né? E, enfim, ela morreu antes que eu nascesse. Eu nem sabia que vinha no mundo, inclusive. Essa é uma lembrança dos meus bisavós que veio da Europa, eu não tenho nada, né? Desse aí não tenho foto, não tenho, só tenho os documentos que veio por causa da cidadania, né? Alguma eu aprendi mais porque meus avós morreram antes que eu nascesse, né? Então eu aprendi um pouco com meu pai quando ele ia para o médico, eu estava falando com o pessoal que estava aí primeiro, o pessoal de Novo Hamburgo, e então quando eu levava meu pai no médico, eu tinha 18, 20 anos, né? Então a consulta do pai era em torno de 15, 20 minutos. E ficava 1h15, 1h20, 1h30 no consultório e só falava de antigamente. Como eu era jovem, eu nem dava bola para essas coisas. Só que depois de uma certa idade tu começa a pensar o que eles falavam, né? Foi muito sofrido, porque vem aqui no meio do mato e não tem nada, e não tinha casa e comida. Eu me lembro uma coisa das comidas, o que eles comiam era pinhão e caça e pesca. Outra coisa, não tinha nem coberto para ser abrigado da chuva e do frio, né? Então, para eles foi muito sofrida, né? Sabendo o que a gente é hoje. Na época, o padre Júlio, que era da parede do meu marido, que a avó é Jordane, daí ele veio lá em casa convidar a gente para ir para a Itália, que eles lá, o pessoal ia fazer a festa para ele dos 50 anos de sacerdote, que ele se formou na Itália, o padre Júlio. Vamos fazer essa viagem, vamos conhecer a Itália, que era uma coisa assim, um sonho, né? No dia da festa, que foi festejado mesmo, foi feito polenta com molho, com icaduti, que é um tipo de repolho refogado, assim. E umas comidas assim meio estranhas. Para nós brasileiros, passeamos bastante, visitamos muitas igrejas, muitas mesmo. Igrejas folhadas a ouro, igrejas maravilhosas, né? Fomos visitar vários lugares, visitamos o Dolomite, as Campana di Trevi, Campana di Caduti e vários outros. Coisas maravilhosas, só assim um pessoal diferente de nós aqui. O pessoal aqui as pessoas são bem comunicativas, são muito alegres, e lá as pessoas são muito reservadas, elas conversam pouco. Não pouco, até bastante, mas assim, são pessoas sérias. Eles não fazem brincadeiras como nós fizemos aqui toda hora, né? Mas são pessoas assim, que são agradáveis, eles são bacanas também, só que do jeito deles, né? E até quando eu voltei, eu disse, não sei se eu volto ainda para a Itália. Né? Porque lá as montanhas eram assim, na época da primeira viagem, eram as montanhas peladas.
Depois, na segunda vez que eu fui uns 2 a 3 anos depois dessa viagem, e tinha uns professores, e eles quiseram fazer intercâmbio. Aí fizemos intercâmbio com a escola. Daí fomos eu, a diretora e a secretária de educação. As 3 viajamos para a Itália, conhecemos várias escolas. Foi uma experiência maravilhosa. Depois voltamos com o presidente do sindicato da Serra Gaúcha, e daí a Itália estava diferente. Estava toda reflorestada e assim parecia que tinha vida naquelas montanhas, naquelas coisas, tudo muito diferente. Em 2018, então, viajamos quase toda a família. Eu, meu esposo, o Estevão, a minha filha Roberta e a minha filha, outra Raquel. As 2 filhas e o marido. Aí fizemos uma viagem mais completa, né? E nessa viagem, aí teve assim, o encontro da minha filha com um outro que viajou também, que é lá de Pinto Bandeira. E se encontraram e iniciaram o namoro e casaram. E hoje tem uma filhinha linda, maravilhosa, minha neta, que se chama Laurinha. Depois disso, eu sempre ouvi meu pai contando histórias. O meu pai sempre contou histórias da família. Ele sempre falou sobre a nossa descendência. Eu sempre tive muito interesse em saber de que família nós éramos, de onde viemos, se a Itália sempre tive. E o pai sempre falou assim que bem antigamente nossos antepassados poderíamos ter algum parentesco em algum momento, alguma familiaridade, mas assim, nunca ninguém soube explicar exatamente de que forma havia essa ligação. Sempre soube que a minha bisavó teria o mesmo sobrenome do meu marido hoje, mas nunca fui a fundo nesta investigação, porque muita gente tem os sobrenomes iguais aqui, né? É como mais ou menos Silva, Santos, essas coisas. E depois desta viagem que a gente foi convidado a fazer para a Itália, esta missão Europa, que surgiu essa possibilidade de turismo genealógico. Então comecei a pesquisar a árvore genealógica dele, e qual não foi a minha surpresa que então, fazendo todo esse estudo, descobrimos que lá da Itália, da cidade de Castelfranco, então saíram 5 irmãos na época da imigração. Se instalaram em Arco Verde, e onde meu pai nasceu. 5 irmãos se instalaram ali. E desses 5 irmãos, o meu marido, ele descende de um desses irmãos, que é o Luigi, e eu, meu pai, no caso, minha bisavó, a avó dele, descende de outro irmão, que seria o Natália Giuseppe. Ou seja, nós somos descendentes do mesmo casal. E depois de tanto tempo, mesmo meus pais tendo ido embora daqui, eu ter retornado para cá, parece que algo chamava, né? Mas um sentimento de volta para casa, e olhando para os meus filhos, mais ou menos uma sentença assim, tipo 2 árvores genealógicas que se juntam. Nós temos muita curiosidade de conhecer, de saber, agora mais do que nunca, de onde que saíram essas pessoas, né? Como que viviam, será? Como é que era o lugar de onde eles saíram? Na Itália, para mim, é um sonho desde pequeno de conhecer, né? Então, há mais de 25 anos, encaminhei a cidadania. Foi 12 anos de espera para fazer a dupla cidadania. Aí veio a cidadania e agora estava tudo pronto para viajar e conhecer a Itália. E veio essa pandemia e atrapalhou tudo. Mas, enfim, o ano que vem nós estamos tudo certo para ir. Mas é um sonho que eu tinha desde pequeno e ver as raízes.
Conhecer a Itália, para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque eu vi a origem dos meus antepassados. Então, é uma marca muito histórica mesmo, que não dá para esquecer. E essa última viagem, então, foi outra marca bem que fica registrado, o encontro da minha filha, que arrumou namorado, com uma pessoa que viajou também. E hoje eu tenho uma neta maravilhosa. Um sonho. Eu conheço a Itália dos livros de história, conheço a Itália dos filmes, conheço a Itália de estudar, de ouvir falar de histórias contadas, dos imigrantes que vieram para cá, dos nonos que contam, mas não consigo imaginar o sentimento de sentir-se lá. Não consigo imaginar a sensação de estar lá. Então, pode ser que seja um sentimento de sonho realizado. Deixou mais curiosa ainda. Eu já tinha muita vontade de conhecer a Itália, mas nunca me chamou a atenção os pontos turísticos da Itália. Mas hoje me chama a atenção essa cidade em especial, por causa da nossa história.